Você acorda de manhã, olha para o teto e já sente aquele peso. Não é cansaço físico, é outra coisa. Você vai trabalhar, cumpre suas obrigações, sorri nas reuniões, diz que está bem quando alguém pergunta e no final do dia chega em casa completamente vazio, sem vontade de nada, sem energia para nada. E a pior parte, você não sabe por quê. Se isso parece familiar, esse vídeo é para você, porque hoje a gente vai falar sobre algo que ninguém te ensinou na faculdade, que nenhum RH vai colocar numa palestra bonita e que a maioria dos chefes finge que não existe: a saúde mental no trabalho e o que ela está fazendo com você todo dia. Fica comigo até o final, porque além do diagnóstico, eu vou te trazer uma saída real. Não é coach, não é motivação barata, é filosofia, é ciência e é prático. Vamos começar com a realidade nua e crua. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade custam à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. 1 trilhão. E o Brasil é um dos países com maior índice de burnout do mundo. Não é exagero, não é frescura, é dado. Mas o problema não está só nos números, está na normalização. A gente aprendeu a tratar sofrimento como sinal de comprometimento. Quanto mais você aguenta, mais dedicado você é. Trabalhar doente virou virtude. Dizer "tô bem" quando não tá virou protocolo social obrigatório. E aí vem o burnout. E o burnout não é preguiça. Burnout é o seu sistema nervoso dizendo: eu não consigo mais. É o resultado de meses, às vezes anos, de demanda sem recuperação. É o preço que o corpo cobra de uma mente que nunca descansou de verdade. Você já teve uma semana tão pesada que no sábado você não conseguia curtir seu descanso porque já ficava ansioso pensando na segunda-feira? Sim, isso tem nome. Chama antecipação ansiosa do trabalho. E é mais comum do que você imagina. Agora eu preciso te apresentar alguém. Um homem que sobreviveu ao pior que a humanidade já produziu, que foi o Holocausto, os campos de concentração nazistas. Um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. E o que ele descobriu dentro de um campo de concentração mudou para sempre a forma como entendemos o sofrimento humano. Frankl percebeu que os prisioneiros que conseguiam sobreviver psicologicamente não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que conseguiam enxergar algum sentido mesmo no meio do horror. Os que tinham algo para viver, uma pessoa esperando do lado de fora, um livro que queriam terminar de escrever, uma missão. Ele criou uma escola de psicologia chamada logoterapia. E a ideia central é simples e devastadora ao mesmo tempo. O ser humano não aguenta qualquer coisa, desde que tenha sentido. Mas quando perde o sentido, ele quebra, mesmo sem ter sofrimento físico. E agora me responde com honestidade. O seu trabalho tem sentido para você? Não o salário, não o cargo, o trabalho em si. O que você faz todo dia faz diferença? Te representa? Te conecta com algo maior? Ou é só uma sequência de tarefas que você executa no piloto automático, esperando a sexta-feira chegar? Frankl dizia que o vazio existencial, ou seja, a ausência de sentido, é a grande doença do século XX. Eu diria que é a grande doença do século XXI também. E ela aparece disfarçada, de tédio, de irritabilidade, de ansiedade sem causa aparente, de aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe explicar o quê. E o trabalho, quando não tem sentido, amplifica esse vazio. Você passa 8, 9, 10 horas por dia fazendo algo que não conecta com nada que você acredita. E o seu cérebro registra isso. O corpo registra isso. E, eventualmente, a conta chega. Antes de falar em solução, preciso que você reconheça os sinais. Porque muita gente só busca ajuda quando já está no fundo do poço.
Então presta atenção. Se você identificar 3 ou mais desses no seu dia a dia, isso é um sinal de que você precisa fazer alguma coisa agora, não quando tiver tempo. Primeiro, você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Segundo, você sente que está sempre apagando incêndio, nunca consegue respirar. Terceiro, você perdeu o prazer em coisas que antes te animavam, dentro ou fora do trabalho. Quarto, você se irrita com facilidade, com colegas, família, situações pequenas. Quinto, você tem dificuldade de concentração, começa coisas e não termina, fica relendo o mesmo parágrafo. Sexto, você sente que nada do que faz é suficiente, uma sensação constante de que você está aquém. Esses sinais não são fraqueza, são o seu organismo tentando se comunicar com você. E ignorar isso não é ser forte, é ser cruel consigo mesmo. Agora vamos ao que interessa, porque problema sem caminho de saída é só desabafo. E eu quero mais do que isso para você. Primeira coisa, e aqui vai o Frankl de novo: encontre ou reconstrua o sentido. Isso não significa largar o emprego amanhã. Às vezes significa perguntar: dentro do que eu faço hoje, o que tem valor real? Talvez seja a relação com um colega específico. Talvez seja um projeto pequeno que te desafia. Talvez seja o fato de que esse trabalho sustenta algo que você ama na sua vida fora dele. O sentido não precisa ser grandioso. Ele precisa ser verdadeiro. Segunda coisa, estabeleça limites reais. Não limites que você anuncia na terapia e esquece na segunda-feira. Limite de horário. Limite de disponibilidade no WhatsApp. Limite de o quanto você absorve dos problemas do trabalho no seu tempo pessoal. Limite a saúde, não egoísmo. Terceira coisa, fale com alguém. Um psicólogo, um psiquiatra se for necessário, um amigo de confiança. O isolamento piora tudo. O cérebro em sofrimento conta histórias distorcidas e ele precisa de uma perspectiva externa para calibrar. Não subestime o poder de simplesmente ser ouvido sem julgamento. Quarta coisa, cuide do básico com seriedade. Sono, movimento, alimentação. Eu sei que parece clichê, mas o seu cérebro é um órgão físico. Ele funciona melhor ou pior dependendo de como você trata o corpo que o carrega. Não é luxo, é manutenção. E quinta, talvez a mais difícil. Avalie se esse ambiente é compatível com a sua saúde. Às vezes o problema não é você, é a cultura da empresa, é o gestor, é o volume de trabalho estruturalmente insustentável. E aí a questão não é se adaptar, a questão é até onde você topa pagar esse preço. Frankl escreveu uma vez que a última das liberdades humanas é a de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. E isso não é conformismo, é reconhecer que mesmo quando você não pode mudar a situação, você pode mudar como se relaciona com ela. E às vezes, a atitude de dizer, isso está me fazendo mal e eu preciso de ajuda, é o ato mais corajoso que existe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Deixa um comentário me contando o que mais te tocou. E se você quer continuar essa conversa, se inscreve no canal, porque esse é só o começo.